Com certeza você já deve ter ouvido falar de alguém que tenha algum problema de tireoide. Seja o hipotireoidismo, que é a tireoide que funciona menos, quanto o hipertireoidismo, que é aquela tireoide que funciona demais, vamos dizer assim. Mas você quer entender o que é a tireoide, o que é o hipo e o que é o hipertireoidismo? Fica comigo aqui no vídeo de hoje que eu vou te ensinar. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. E conhecimento é muito importante. Vamos conhecer o seu corpo, conhecer as doenças. E é para isso que eu estou aqui, para trazer informação. Vamos falar sobre a tireoide? Bom, a tireoide ela é uma glândula que está localizada nessa região aqui, né? Um pouco mais embaixo aqui do pescoço. E ela regula uma série de funções do nosso metabolismo. Tá? Ela é uma glândula que produz um hormônio, que é a tiroxina, que é o hormônio chamado T4. Este hormônio, por sua vez, quando está em ação ali no nosso corpo, lá nas células, ele é convertido em outro hormônio, que é o T3, que por sua vez tem a ação lá hormonal direta. Tá? Então, o hormônio produzido por ela é o T4, mas o hormônio ativo mesmo lá no tecido é o T3, que parte ali de uma conversão. Ela também é regulada por um outro hormônio, que é produzido lá em cima, numa outra glândula, que é a hipófise, que é o hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Então, como é que funciona isso? O TSH é produzido lá na hipófise, vem até a tireoide e aqui ele manda a tireoide produzir mais hormônio, que produz T4, que depois é convertido em T3. Então veja que a alça de regulação da tireoide ela é bem complexa e tem várias coisas aqui no meio que podem afetar a sua ação. Quando o corpo tem um excesso de hormônio tireoidiano circulante, o que acontece? O cérebro percebe e para de produzir o TSH. Com isso, reduz a atividade. Quando a glândula está funcionando menos, o cérebro percebe que está faltando lá T3, lá o hormônio final. O que ele faz? Começa a produzir mais TSH para estimular mais a glândula a trabalhar. Grave essa informação porque ela vai ser muito importante daqui para frente. Diminuiu o hormônio da tireoide, cérebro percebe, produz mais hormônio para estimular aqui. Tem demais, cérebro percebe, omite isso. Isso é essencial para você entender daqui para frente. Bom, talvez o que vocês mais vejam são as pessoas com o hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando menos. A causa mais comum de hipotireoidismo é uma doença autoimune, ou seja, aquelas doenças em que o seu corpo agride um próprio órgão. Neste caso, o seu corpo produz anticorpos que atacam a própria tireoide. O nome dessa doença é tireoidite de Hashimoto. Quase todo mundo que tem hipotireoidismo é por causa disso. Lógico, existem outras causas, né? Por exemplo, a pessoa precisou retirar a tireoide por uma cirurgia, ela foi exposta a iodo radioativo. Existem outras condições, mas a mais comum é essa tireoidite de Hashimoto. Então, por um ataque autoimune ou alguma coisa, a glândula tireoide para de funcionar. Quando ela para de funcionar, ela começa a produzir menos hormônios. E a primeira coisa que acontece é o quê? A hipófise lá em cima perceber que está faltando hormônio e começa a produzir TSH, que é aquele hormônio lá de cima. É por isso que o exame de sangue que a gente pede para fazer essa triagem é o TSH, porque ele sobe antes, muitas vezes até das manifestações clínicas da doença, muitas vezes antes de cair a dosagem do hormônio tireoidiano, que é o T4. O TSH está subindo, você entende que o cérebro está tentando estimular a tireoide a produzir mais. Você já sabe que está acontecendo algum problema ali. Com a falta do hormônio tireoidiano, o corpo começa a ficar mais lento, porque ele reduz o metabolismo dele. A pessoa tende a ganhar um pouco de peso, a pressão tende a subir, o cabelo às vezes fica mais quebradiço, piora ali a questão das unhas, tem alguns pacientes que relatam também. O paciente começa a ficar mais inchado, piora o controle do colesterol. Tudo isso vem aqui dentro desse pacote. A temperatura às vezes cai. Vale citar que em idosos, às vezes eles abrem com quadros de arritmia cardíaca, por exemplo. Tudo isso fazendo parte desse contexto do hipotireoidismo. A vantagem é que é muito fácil tratar a doença. Eu estou gravando um outro vídeo aqui no canal que é contando a história da levotiroxina, que é o hormônio sintético para tratar o hipotireoidismo, que a pessoa toma e aí trata o hipotireoidismo. Tá?
Se você quer ver esse vídeo, escreve aqui nos comentários que eu prometo que eu gravo logo na sequência, tá bom? Aproveitando, não esquece de deixar o like, curtir esse vídeo, né? É muito importante para o canal continuar crescendo, e compartilhar com quem possa se interessar. Vamos continuar falando então do hipotireoidismo? Bom, e uma vez tratado, esse paciente fica muito bem. Geralmente começa-se com doses a depender do peso do paciente e vai se ajustando, exceto situações muito graves, né? Tem pacientes que chegam em situação extrema, que nós chamamos de coma mixedematoso. O paciente está até com confusão mental, está sonolento, e aí às vezes a gente precisa de uma dose maior. Mas via de regra é uma dose um pouco menor, tateada com base no peso do paciente, e a gente vai ajustando conforme a resposta que ele vai ter no exame de sangue. Qual que é o exame que eu peço? O TSH, porque é ele que faz essa associação direta. Lógico que vale a pena você ficar atento, porque nos pacientes que tem o que nós chamamos de hipotireoidismo central, que é quando a hipófise dele está doente, aí você não pode usar o TSH como parâmetro, mas isso é a exceção. O oposto do hipotireoidismo seria o hipertireoidismo. Aí a tireoide funciona demais. E por que ela pode funcionar demais? Uma possibilidade seria, que infelizmente a gente via muito no passado, era o que nós chamamos de hipertireoidismo factício, né? Era o paciente tomar hormônio tireoidiano. Era comum no passado alguns médicos receitarem hormônio tireoidiano para o paciente perder peso, fazendo aquelas fórmulas manipuladas e tal. E o paciente chegava tomando hormônio tireoidiano e com quadro de hipertireoidismo. Isso cada vez é menos frequente, né? Até porque o pessoal migrou, esse pessoal que prescrevia isso migrou para outras coisas, né? Não menos éticas, diria assim, mas migrou. Então é mais difícil você ver do que eu via, por exemplo, há 15 anos atrás. Agora, a causa mais comum de hipertireoidismo acaba sendo uma doença chamada doença de Graves. Ela também é uma doença autoimune, também tem um anticorpo, só que quando esse anticorpo gruda na tireoide, em vez de ele destruir a tireoide, ele estimula ela. Ele atua como aquele hormônio lá central, como o TSH. Ele estimula ela e ela começa a trabalhar demais e liberar muito hormônio tireoidiano. E aí, nesse caso, o efeito é o oposto. Se no hipotireoidismo o metabolismo ficar mais lentificado, aqui ele acelera. A pessoa começa a ter fome, a pessoa começa a fazer diarreia, às vezes começa a ter sede, começa a tomar mais água, o coração acelera, a pessoa começa a ter tremor, a pressão sobe, mas só sobe a máxima, a mínima fica mais para baixo. Às vezes, a tireoide aqui começa a crescer, começa a fazer o bócio aqui. Também, em alguns casos, ela pode afetar, por esse autoanticorpo, a musculatura do olho aqui, né? Os músculos da órbita. E com isso o olho sair um pouco para fora, fazer a exoftalmia, que é bem característico desse tipo de doença. Existem outras ainda, como um nódulo produtor do hormônio tireoidiano, mas é mais rara. O mais comum acaba sendo a doença de Graves. E aí, o tratamento não é tão fácil, não é só dar hormônio tireoidiano, né? Você precisa utilizar medicamentos que façam a supressão da atividade da tireoide. Em casos refratários, né, que não melhorou assim, você pode fazer até a tireoidectomia, que seria você tirar um pedaço ou mesmo a tireoide inteira e aí dar o hormônio tireoidiano, já que é mais fácil tratar o hipotireoidismo, ou fazer o iodo radioativo, né, que é um iodo que o paciente vai consumir. Como o hormônio tireoidiano depende muito de iodo, né, para sua produção, ele precisa de iodo, tem iodo na sua parte, esse iodo concentra na tireoide e acaba destruindo parte dela, reduzindo a sua ação. Essa seria outra possibilidade. Vale citar que ambas as doenças são potencialmente tratáveis e o espectro de apresentação é bem variado, desde casos mais leves e com poucos sintomas até casos muito graves, que o paciente pode chegar aí para a UTI. Se enquanto lá no hipotireoidismo muito grave ele fazia o coma mixedematoso, aqui no hiper ele faz a crise tireotóxica. E aí precisa ir em UTI muitas vezes para controlar essa tempestade de hormônio tireoidiano, tá certo? E aí, aprendeu alguma coisa nova no vídeo de hoje? Se sim, esquece de deixar o like, curte isso aqui, por favor, compartilha com quem possa se interessar, porque nossa meta é 100 mil inscritos até o fim do ano, hein? Acho que dá, só falta 5. Vamos lá?